Olá, queridos amigos. O mês de outubro, tradicionalmente, em todo o mundo, é um mês dedicado a alertar ainda mais as mulheres a respeito do câncer de mama. Embora todos os meses do ano a gente tenha que estar alerta, não é, para essa prevenção, para os cuidados, mas outubro é um mês realmente onde os esforços são ainda mais intensos no sentido, então, de trazer esse assunto tão importante à tona. E para conversar sobre ele, estamos aqui com a doutora Gabriela Santos, que é médica mastologista, que também todos os anos aí, junto com uma grande equipe de voluntários, realiza um bazar para arrecadar fundos, né, para que se possa trazer um número maior de mamografias para aquelas mulheres que têm um menor poder aquisitivo. Então, doutora Gabriela, muito bom estar aqui novamente falando sobre este assunto de tão grande relevância. Tudo certo? Tudo certo, então olá, é um prazer estar aqui de novo, poder conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre prevenção, sobre cuidados, né, apesar de que a gente deve falar o ano inteiro, como tu citou, mas é claro que em outubro a gente ressalta mais isso, né, e poder falar um pouquinho do nosso trabalho também, do Bazar Rosa Choque. Olha, o Bazar Rosa Choque, né, não poderia ter sido mais feliz no nome, né? E as mulheres, além de contribuir, vão aproveitar para fazer boas compras, não é? Mas, passado o bazar, não é, nós queremos trazer aí mais uma vez, né, a ênfase nos cuidados com as mamas para se evitar o câncer. E a cada ano eu te pergunto, né, e esse ano novamente, como está a questão do câncer de mama no Brasil? Tem diminuído casos ou tem surgido mais casos, não é? Como é que estão esses índices? Bom, a gente tem uma estimativa anual de 66, 67 mil novos casos no Brasil por ano. O que a gente tem visto, infelizmente, agora depois da pandemia, é que tem chegado casos um pouco mais avançados. Acho que as mulheres relaxaram um pouco e realmente acho que todos nós não sabíamos bem como lidar, né? E íamos a médico ou não íamos, né? Quando não estávamos sentindo nada. Então, acho que a população, de uma maneira geral, relaxou nos seus cuidados de prevenção. E nós temos visto, sim, um pouco de doenças mais avançadas chegando agora, né, de pessoas que não fizeram esses exames nesses 2 anos. A gente observa também um número crescente de mulheres mais jovens acometidas e acho que ainda não podemos explicar o porquê, né, talvez seja enfim, a vida que estamos vivendo, né, talvez não, acho que não estamos tendo todos aqueles cuidados que podem nos diminuir a chance. E eu acho que a gente leva uma vida muito, talvez, desregrada, mas é difícil saber o motivo. Acredita-se que possa ser esse um dos fatores, mas temos observado, sim, um crescente número em gravidade, agora depois da pandemia, e em mulheres jovens. Olha, de fato, não é da minha área, mas a gente constata, não é, conversando com outras pessoas e com filhos de pacientes, não é, de mulheres muito jovens mesmo, até na faixa dos 20 anos ou 30 e poucos anos, com câncer nas 2 mamas, mulheres inclusive grávidas ou amamentando, que era uma proteção sempre, né, e nas 2 mamas. Então a gente não sabe mais nem, não é, o que pensar muitas vezes, né, do porquê, né, de fato. Eu concordo contigo, não é, que é o nosso estilo de vida atual, talvez alimentação, não é? E eu já te pergunto, por exemplo, a gente pede para que as mulheres cuidem a partir de que idade? Desde que começa a desenvolver as mamas, né? Ou existe realmente assim uma idade, né, que mesmo jovem, né, todas devam cuidar? Na verdade, a gente, falando ainda um pouquinho de culpas, né, e motivos, razões para ter doença, talvez mais cedo, a gente não consegue nunca, em nenhum dos casos, achar qual foi a causa daquele câncer, né? É uma doença multifatorial, então não existe um exame que vai nos mostrar, foi causado por isso, e acho que também a gente
não pode se culpar, ninguém tem culpa de ter um câncer, né? As pessoas, mas o que eu fiz errado? Não, não existe, né? Eu acho que é a vida como um todo, acho que talvez a gente esteja expostas a algum fator ambiental que esteja causando isso, mas ainda não descobrimos. Por isso a gente incentiva tanto cuidados com a alimentação, a prática de atividade física e manter o peso ideal como prevenção. Bom, em relação aos cuidados, a gente tem que se conhecer primeiro, né? Porque a gente vai ter uma faixa etária que não vai entrar nos exames de rastreamento, que a gente chama. Nós recomendamos o rastreamento, então, efetivo para mulheres acima de 40 anos, uma mamografia anual, mesmo que não sinta absolutamente nada, mesmo que não tenha histórico familiar, mesmo que nenhum fator de risco evidente, deve fazer acima dos 40 anos. E a gente fala no autoexame, então, para que as mulheres possam se conhecer e poder identificar entre uma revisão médica deste ano e a próxima, que possa identificar alguma lesão. E eu diria que isso serve para as mulheres mais jovens também, né, que não entraram, ainda não têm 40 anos, elas têm que se conhecer, se olhar, se tocar para poder perceber alguma alteração. A gente acaba iniciando antes apenas se tiver um familiar muito jovem comprometido, né? Por exemplo, eu tive uma mãe aos 42 anos com câncer de mama, então eu com 32 eu começo, né? Então só realmente em alguns casos muito pontuais que nós vamos iniciar antes o rastreamento. Tu achas válido os rastreamentos, digamos assim, as pesquisas, diagnósticos genéticos de quem é portador de um gene para câncer de mama quando existe uma história familiar? A avaliação genética, ela é recomendada só quando a gente realmente percebe um alto risco familiar. Então, se a pessoa tem mãe, irmã, tias de primeiro grau, ou pai, às vezes o pai pode ter tido câncer de mama e aí sim fala num risco bem aumentado, né, de alguma mutação genética. Então, nesses casos, a gente até recomenda. Mas o ideal de uma avaliação genética é a pessoa doente, quem teve o câncer, fazer o teste. Porque aí consegue identificar qual é o gene que tem a alteração e aí essa mutação é testada nos familiares, então, para ver se essa mutação foi herdada ou não. Para a população, de uma maneira geral, a gente não testa, até porque seriam muitos poucos comprometidos, provavelmente, né? Então, realmente, só em algumas situações. Existe também aquela paciente que é muito jovem e que está com câncer de mama e a gente pede a avaliação genética dela. Por quê? Porque aí a gente pode identificar se ela realmente tem alguma mutação e algum risco de algum outro tipo de câncer, porque às vezes vem associado, a gente chama as síndromes genéticas, câncer de mama e mais algum outro tipo de câncer. Então, aquela paciente vai ser monitorada melhor, né, mais adequadamente. Eu chamei a atenção, né, para essa questão, porque às vezes as pessoas se assustam e querem fazer todos os anos, ou pelo menos uma vez, né, os testes genéticos, e isso não tem indicação, além do que são muito caros também, não é? Então tem que se ter critérios, consultar com a especialista, ver de fato se há indicação, não é? A gente consegue fazer parte desse aconselhamento, né? Mas claro que o ideal é ter junto um geneticista nessa conversa para que a pessoa possa ser bem orientada. Eu sempre digo, não adianta a gente pedir um exame que depois a gente não sabe o que fazer com ele, né? A gente vai fazer se tiver uma indicação precisa, até imaginando que esse resultado possa dar alterado e sabendo quais vão ser as medidas de proteção para isso, né? Então, realmente cada vez se pede mais, mas com uma indicação precisa, não para a população geral. Então, né, tá dado a dica aí, a informação. A gente vai fazendo um breve intervalo, mas já voltamos porque temos muito a falar ainda sobre esse assunto. Estamos de volta e o nosso assunto hoje aqui é mais uma vez câncer de mama, não é? Em alusão ao Outubro Rosa, mas que sirva aí, não é, de estímulo para que as pessoas, não é,
cuidem em novembro, dezembro, janeiro, todos os meses do ano. E, doutora Gabriela, tu falaste antes na questão se o pai também teve câncer de mama, né? E isso, né, significa que os homens também possam ter câncer de mama, porque tem glândulas mamárias, não é mesmo não desenvolvidas, não é como a mulher, mas também tem esse risco, também tem que cuidar. Sim, os homens são acometidos num percentual de 1 homem para cada 100 mulheres. Essa é a estimativa que nós esperamos. É claro que o homem não entra no rastreamento, né? Ele não vai fazer mamografia anualmente, porque ele tem pouco tecido mamário. Então, qualquer alteração já é logo percebida, né? Mas o homem também tem mama, pouco desenvolvida, mas tem, e pode desenvolver sim câncer de mama. Então, tudo que a gente fala de cuidados que a mulher deve ter em questão de hábitos saudáveis servem também para os homens, e toda a linha de tratamento, a mesma decisão que se toma para a mulher, claro, individualizada, mas vai ser tomada também para aquele homem. Ele vai fazer tratamentos, assim como as mulheres fazem, cirurgia, quimioterapia se for indicado, radioterapia se for indicado. Da mesma forma, então, os mesmos tratamentos. Bem, a gente falou também no bloco anterior sobre a incidência maior de câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens. Mas vamos lá para o outro extremo, né? E as pessoas idosas que estão em número maior, cada vez mais, não é? Se aumenta e se vê mais frequentemente pessoas acima de 60 anos, 70, 80, 90 e até 100 anos aí, né? Com boa saúde. Então o pessoal está se cuidando, fazendo prevenção, mas às vezes a gente vê, assim, ouve algumas pacientes dizer, não, me disseram que depois dessa idade não precisa mais. Isso é verdade? Não, não, isso é mito. Na verdade, não existe um ponto de corte, assim, não existe fazer até os 70 anos, que nem algumas pessoas pensam. Hoje em dia é muito relativo, né? Uma pessoa de 70 anos pode ser de uma maneira e uma de 60, por algum motivo, pode estar mais debilitada. Então, a idade por si só não é um fator de corte, assim, de decisão não fazer mais. Vai depender das condições físicas, assim, de saúde, né, dessa mulher. Então, eu já operei uma paciente com 96 anos, que estava bem de saúde, né, com algumas limitações da idade, mas, enfim, tinha condições de uma cirurgia. Claro que a gente não vai orientar os mesmos tratamentos, talvez uma mulher mais idosa não vai fazer quimioterapia, enfim, individualizando, mas, assim, pode ser que os tratamentos sejam mais leves. Mas... Então, toda mulher com qualquer idade, 70, 80, deve fazer seus exames enquanto ela tiver condições de fazer algum tipo de tratamento. Então, só para de fazer aquela mulher que está muito acamada por outros motivos, que não vai ter condição de alguma cirurgia ou de tomar alguma medicação para bloquear o crescimento do tumor. Aí, ok, aí nós paramos. Mas enquanto estiver rígida, as mulheres vêm no consultório com 80 anos, vêm dirigindo. Então, sim, assim, é outro elegantes, não é? Hoje em dia, né? As mulheres estão vivendo mais e vivendo bem. Então, tem que manter essa rotina. E a ideia de que a idade, já estou com 70 e poucos, isso não vai mais me acontecer, é falsa. Porque quanto mais velhas nós vamos ficando, maior a nossa chance de desenvolver algum câncer pelo próprio envelhecimento celular. Então, uma mulher de 80 anos tem mais chance, em teoria, do que uma de 50. E hoje, com o aumento da longevidade, inclusive está surgindo aí, conversamos também com a doutora Daniela Lessa, que fez um trabalho relacionado à oncogeriatria. Então, olha, é tão importante, não é isto? E cada vez eu creio que vai se tornar mais frequente, afinal de contas, não é, o maior fator de risco para as doenças é a idade, mas também, além de se viver mais e ter-se, sim, mais doenças crônico-degenerativas, ao mesmo tempo a gente tem mais prevenção. Então, não é justo limitar a vida de uma pessoa, não é? Porque a pessoa tem um câncer tratável, diagnosticado precocemente e pode ainda viver muitos anos com uma saúde boa, não é? E provavelmente um câncer descoberto assim, mais idosa, não vai ser o motivo da morte dela. Ela vai conseguir curar, né? Se a gente descobrir ele pequenininho, vai fazer uma cirurgia pequena,
tratamento leve e eu sempre digo, nunca mais vai incomodar, né? Não é aquilo. Então, estamos aí, não é, desmistificando vários enganos, ideias, não é, que talvez, assim, mais antigamente, não é, se pudesse ter, mas atualmente a realidade é outra, não é? Mas falando um pouquinho sobre o Bazar Rosa Choque, todos os anos, não é, um sucesso. Sim, desde 2017 que nós fazemos. A gente faz em outubro, então um bazar que só acontece porque as amigas, as mulheres da comunidade têm nos doado, e os homens também, porque temos produtos masculinos e infantis, fazem essas doações de roupas, acessórios, enfim, sapatos que não usam mais. Normalmente são produtos de boa qualidade, vendidos a um preço bem acessível. E aí toda a verba arrecadada nós pagamos exames de mamografia e ecografia para as pacientes que aguardam pela Secretaria Municipal de Saúde. Olha, então isso aí realmente é algo fantástico, né? Eu sei que até hoje foram obtidas verbas, não é, para se fazer milhares já de mamografias gratuitamente para as pessoas que estão lá na fila do SUS, não é? Como muitas estão. Até agora, então até esse mês nós conseguimos pagar 2.800 exames. Então é bastante, né? É bem significativa a ajuda, acho que colabora bastante. A gente sabe que não é que a demanda da Secretaria Municipal de Saúde é grande, eles têm conseguido dar vazão a isso e a gente entra então colaborando, né? Acho que é uma ajuda a mais, né, para o município. Com certeza, muito importante, muito bem-vindo sempre, né? E não deixa de ser algo assim, né, que traz também uma confraternização, uma alegria, contribuir doando, adquirindo, né? Ou doa e adquire também, não é? Há uma troca às vezes, não é? Mas, doutora Gabriela, estamos chegando ao final do nosso programa, mas tu és uma profissional muito experiente, então eu gostaria que tu ainda deixasse aqui talvez uma dica, um recado, né, para as pessoas que nos assistem, que tu consideres de relevância, além de todas as outras coisas que talvez tu veja no teu dia a dia, assim, não é, e que chama atenção. Bom, eu diria que nós temos que cuidar da nossa saúde, né? Que as medidas preventivas, elas são muito melhores. E mesmo para aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama, né? Se a gente conseguir praticar uma atividade física regularmente, isso no mínimo 150 minutos por semana, então nós estamos falando de 3 dias, uma boa caminhada já é suficiente, né? Se a gente conseguir manter o peso ideal e se a gente diminuir a ingesta de álcool, nós vamos estar diminuindo um pouco a nossa chance de ter um câncer de mama. Nós não estamos impedindo, porque não são só esses fatores relacionados, mas nós estamos diminuindo. E para aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama, isso é extremamente importante também, porque diminui muito a chance de ter um retorno de doença e os tratamentos são muito mais toleráveis. Então, a nossa qualidade de saúde é fundamental. Bem, e existe alguma porcentagem que se possa dizer assim de curas em relação ao número de cânceres de mama na atualidade? Porque há um tempo atrás, não é, era muito maior o número de mortes, né? E hoje eu gostaria de saber como é que está isso, né? O índice de curas, quem sabe, não é, em relação ao que era e entre a população. Se descoberto inicialmente, então aquele câncer descoberto entre um ano e outro de revisão, que é descoberto na mamografia, na ecografia, a gente vai ter mais de 95% de chance de cura. Então, assim, é isso que a gente quer, descobrir nos exames para altas taxas de cura. Mas mesmo aqueles tumores mais avançados, grandes, às vezes até com metástase em outro lugar, doença que aparece em outro lugar, hoje em dia também a gente consegue um excelente controle da doença, porque as medicações, elas estão cada ano, né, mais novidades nesse aspecto. Aí o oncologista talvez seja melhor para explicar, mas nós temos, assim, pacientes vivendo por muitos anos hoje em função da qualidade das inovações em termos de medicação.
Olha aí, tratamentos avançados, né? E inclusive tratamentos que não causam mais aquela queda de cabelo que é um estigma, né, para as mulheres. Então, né, se existe aí, né, alguém que teve um diagnóstico, não fique apavorado, não se assuste, não. Claro que isso é difícil, né? Sempre vai ser algo que nos assusta, mas existem tratamentos modernos, maravilhosos, e segundo a doutora Gabriela aqui, não é? Altos índices de cura. Quando diagnosticado precocemente, de preferência, não é? Mesmo mais avançado, não desista aí, não é? Porque realmente, não é? Cada vez mais tratamentos aí melhores, tratamentos imunológicos, eu creio também, não é? Surgindo. Muita coisa nova. Eu digo, a cada ano surgem novidades e cada vez mais a gente aumentando a sobrevida, né? Que é o tempo dessa paciente, tempo sobrevida livre de doença. Eu acho que os tratamentos são cada ano melhores. Uhum. Então está aí, cuide-se bem, não é? Conte também com a nossa Unimed aí, que está sempre, né, engajada na causa, e nós agradecemos mais uma vez a tua presença neste ano aí, dando aquela força aí para todas as mulheres que precisam, né, esta ajuda importante financeira e as dicas, não é, para que elas realmente, não negligenciem essa questão com o autoexame, não é, em todas as idades. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. Verbo.